Oi, estou contente que você está aqui. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é mandala astrológica para o mês de outubro, tá? Para quem não conhece mandala astrológica, é um tipo de tiragem que ela vai mostrar as energias de 12 setores da sua vida, tá certo? Então começa com o pessoal, tem o dinheiro, comunicação, família, talento e assim por diante, tá? Alguns tiram mandala astrológica para o ano, tá certo? E aí também é possível fazer mandala astrológica mensal. Então hoje nós vamos ver, né, para o mês de outubro. Temos duas opções, tá? Opção número 1, vamos usar os arcanos maiores aqui do tarô Rider-Waite classicão e também o baralho cigano clássico, tá? Um baralhinho basiquinho que eu tenho. E aí, para quem gosta de ter algum tipo de ícone, né, ou imagem, temos aqui para o pontinho número 1 o famoso São Jorge, né? Para alguns Ogum, tá certo? E a opção número 2, temos os arcanos maiores aqui do tarô mitológico, tá? E o baralho cigano aqui de Santa Sara, tá? É igualzinho aqui o baralhinho cigano, só que aqui o verso temos aqui a imagem de Santa Sara. E aí para a opção número 2, temos também aqui a imagem do deus Ganesha, né? Também conhecido como deus da prosperidade e abertura de caminhos, tá certo? Lembrando, meus queridos e queridas, é uma leitura coletiva. Se algo não fizer sentido para você, apenas desconsidere que alguém precisa receber a mensagem, tá bom? Fez a sua escolha? Espero que sim. Então vamos começar com o nosso querido Ogum, né? Ou então querido São Jorge. Vamos deixar o Ganesha aqui no cantinho. Deixar o baralhinho aqui. E lembrando, né, pessoal, se vocês gostarem da leitura, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, isso me ajuda bastante. Comentem, né? Gosto de saber o que vocês pensam, o que está acontecendo na vida de vocês. Se tiverem algum tipo de sugestão de tiragem, podem falar também, né? Espero estar à altura para fazer o tipo de tiragem que vocês vão sugerir, tá certo? Então vamos ver aqui quais são as energias para o mês de outubro, para o montinho 1. Então, para o setor pessoal, temos a morte. Para o dinheiro, temos a força, comunicação, opa, tá difícil aqui, a lua, família, o diabo, talento, o sol, saúde e trabalho, o eremita, parceria, a imperatriz, transformação, o mago, espiritual, a temperança, carreira, o mundo, projetos futuros, a justiça e o inconsciente, os enamorados. Fiquem tranquilos que depois eu vou falar novamente cada cartinha, tá bom? Então vamos ver aqui com o baralhinho cigano quais são as energias para o mês de outubro. Do montinho 1. Os pássaros, casa pessoal, dinheiro, a criança, comunicação, os livros, família, chicote, sol, coração, saúde e trabalho, a árvore, parceria, caminhos, transformação, as montanhas, né? Espiritual, a foice. Aqui é carreira, o caixão. Projetos futuros, a estrela. E inconsciente, a cruz.
Então, vamos ver agora. Estão prontos, Montinho? Espero que sim. Então, vamos lá. Setor pessoal. Vamos começar aqui. A primeira casa. Vocês tiraram a carta da morte, não é? Lembrando, a carta da morte não significa que alguém vai morrer de fato, tá? Mas preciso deixar claro porque algumas pessoas às vezes não conhecem muito bem tarô. A carta da morte significa o quê? Finalizações, tá certo? Então, no seu campo pessoal, para o mês de outubro, você vai estar passando por algumas finalizações, tá? Que tipo de finalização? Né? Pode ser uma finalização de um hábito, né? Um hábito alimentar, ou um hábito de pensamento, por exemplo, um pensamento limitante, tá certo? Ou então uma finalização de um relacionamento, de uma amizade, tá? Pode ser setor de trabalho? Pode ser também. É algo que vai afetar muito o seu pessoal, tá certo? Então, assim, não tema se caso você perceber que neste mês de outubro, algumas coisas estão deixando, né, de fazer parte da sua vida. Isso faz parte do seu processo pessoal, tá? De amadurecimento, de crescimento, de aumento de experiências, de vivências, tá certo? E aí temos aqui a cartinha dos pássaros. O que que significa? Os pássaros são o quê? Comunicação, tá? Então, vendo algumas novidades de comunicação aqui para você, tá? Notícias vão chegar que vão contribuir também para esse processo aqui de finalização, tá certo? Uma coisa também que as cartinhas estão chamando a atenção, cuidado, né, neste mês de outubro com a sua comunicação, tá? Por quê? Porque dependendo da maneira como você se expressa, pode ser sim que acabe ocorrendo algumas rupturas, tá? E às vezes são rupturas que você ainda não deseja, tá certo? Então tome cuidado. E também tome cuidado com as comunicações que chegam até você, tá? Por quê? Como você está num mês muito favorável para rupturas e finalizações, às vezes as comunicações que chegam até você pode ser comunicação, né, de conversas pessoais, pode ser por redes sociais, pode ser por e-mail, telefonema. Às vezes, você pode interpretar de uma maneira equivocada, né, e acabar tendo algumas rupturas, tá bom? Então tome muito cuidado, porque neste mês de outubro, a sua energia para o seu campo pessoal é muito mais voltada para finalizações, tá? Mas lembrando, gente, a carta da morte, se vocês forem, acho que não sei se vai pegar bem na câmera, mas na carta da morte tem a figura da morte, mas ao fundo tem o sol, tá? Então o sol nos diz o quê? Que algo novo está chegando. Então não tema, tá certo? Se caso você sabe que tem coisas que precisam já deixar de existir na sua vida, tá bom? Vamos ver aqui setor de dinheiro. A força, né? Você saiu com o arcano a força. Então, provavelmente, né, a carta me diz que você está passando por alguma situação que você está tenso ou você está tensa, lutando no seu setor financeiro, né? Pode ser, por exemplo, um trabalho que está insatisfatório, mas você tem receio de deixar, porque por mais que esteja insatisfatório, é uma fonte de renda, né? Ou então você tem alguma ideia nova, alguma ideia criativa, mas o seu ego está falando, será que é bom o suficiente? Será que vai dar certo? Então existe uma tensão aqui no seu setor de dinheiro, tá? E aí o que o baralhinho cigano vem complementando? Olha, você saiu com a criança. Tá? O que é a criança? São as novidades. Então não tema um novo, tá certo? Lembra que no seu setor pessoal você saiu com a morte? E que eu falei que essa morte pode ser a finalização de alguns pensamentos limitantes, pode ser a ruptura, né? Com alguns vínculos. Então, para o mês de outubro, no seu setor de dinheiro, está favorável aqui novidades no seu campo que está tendo algum tipo de tensão, tá? E lembrando, gente, a carta da força não é força física, mas é a força da sabedoria, tá certo? Então, por exemplo, se no seu setor de trabalho, né, o financeiro, você está com uma tensão de se você não sabe se vai, se fica, se faz ou não faz, se prepara direitinho, veja as possibilidades, tá certo? Por exemplo, eu tô cansada do meu trabalho, vou chutar. Calma, se essa é a sua única fonte de renda,
tente garantir primeiro uma segunda fonte de renda, tá certo? Então, o quê? Usar a sabedoria também para isso, tá bom? Para melhorar o seu financeiro, tá certo? Essa cartinha aqui da criança me diz também que para alguns vai surgir um emprego, tá? Pode ser um segundo emprego? Pode. Um segundo serviço, um bico? Pode ser sim, tá? E isso vai fazer com que você também se sinta dividido ou dividida entre essas atividades, né, múltiplas que você vai desempenhar, tá certo? Comunicação. Eita, você saiu aqui na comunicação com a carta da Lua, né? Então, para este mês de outubro, tome muito cuidado com as comunicações, porque elas podem estar um pouco confusas, tá certo? Lembra que aqui na sua carta pessoal eu falei, olha, você saiu com a carta da morte e dos pássaros, tome cuidado com as comunicações, da maneira como você se expressa e a maneira como você interpreta as comunicações que chegam até você, porque podem ocorrer rupturas. Na sua área de comunicação saiu a Lua, que isso confirma que para este mês de outubro as comunicações podem estar um pouco confusas, tá certo? Pode ser que algumas pessoas falem aquilo que não desejavam, né, e depois se arrependem. Então tome muito cuidado, tá certo? E antes de você sair, às vezes, falando alguma coisa, primeiro tente saber mais a respeito de uma situação, tá? Por exemplo, se você soube de alguma fofoca, não passe para frente antes de ter certeza. Lógico, fofoca nunca é legal, tá? Eu pelo menos não gosto. Mas se você sabe de alguma informação que alguém chega para você e conta, verifique primeiro. Os livros significam conhecimento, tá? No caso, se você soube de alguma informação e você sabe que não é agradável sair falando, os livros aqui estão fechados, então eles também dizem, olha, mantenha segredo, tá certo? Se você tem algum novo projeto e você quer divulgar para as pessoas nas redes sociais, quer falar, tome cuidado. Será que esse é o momento? Estude primeiro, avalie primeiro a situação, o seu entorno, para ver se vale a pena mesmo, tá, divulgar, tá certo? Então a comunicação chama muita atenção para esse aspecto, né, de tomar cuidado. Veja primeiro, estude primeiro direitinho, tá? Se no caso você é uma pessoa que trabalha com a oratória, né, dando palestras, ou é um professor, uma professora, ou então é um líder, se você for convidado este mês de outubro para proferir algum tipo de discurso, tá? Estude bem aquilo que você vai falar, tá? Tome cuidado, fique esperto, fique esperta, tá bom? Então estude direitinho, se prepare. Por mais que seja um tema que você já esteja acostumado ou acostumada, nunca é demais se preparar. Dá uma boa revisada no seu material, pesquise se não tem informações novas para passar, tá bom? Porque estas cartinhas aqui estão me dizendo assim, toma muito cuidado com a sua comunicação, tá? Neste mês de outubro. Família, você saiu com a carta do diabo, né? O que quer dizer? O diabo, gente, para alguns pode ser um aumento de libido, de mais desejo, tá? De atração. Então, para aqueles aí que estão, né? Já tem uma família, pode ser que então aumente, né, o desejo pelo seu parceiro, pela sua parceira, pode ser sim, tá? Porque o diabo tem essa conotação. Mas o diabo também tem a conotação do quê? De apego a alguns valores que nos prendem, tá? Algumas crenças que nos prendem, tá certo? Então, sim, fica atento, atenta, né? Se neste mês de outubro, se não vão acontecer coisas dentro do seu setor familiar, que às vezes você vai se ver, né, agindo ou se comportando com base em algum tipo de preconceito ou algum tipo de crença limitante, tá bom? Ou então julgando alguém a partir da sua ótica de vida. E aí temos que lembrar que o outro também é livre para escolher a maneira como ele vive, tá? Essa carta aqui do diabo, junto com o do chicote, ela me traz duas mensagens, tá? Pode ser, sim, um aumento da atração sexual entre você e seu parceiro, você e sua parceira.
tá? Então, no setor aqui da família pode ter um aumento de libido entre vocês neste mês de outubro, alguns, né, vão pegar fogo. Mas estas cartas também me dizem, tome cuidado com conflitos, com brigas, tá? Com desentendimentos, especialmente gerados pelo quê? Pela comunicação enviesada, tá certo? Então pode ser que vocês acabem brigando com seus familiares por bobeira, tá? Então tome muito cuidado também. Então este mês de outubro vem muito como um alerta, né? Vocês estão vendo aqui que as cartas estão nos alertando para evitar conflitos, evitar desgastes desnecessários, tá certo? Talento. Gente, vocês vieram com o sol aqui na casa do talento. Querem mais do que isso? O sol, gente, quer dizer assim, os seus talentos vão ser valorizados, tá? Os seus talentos vão ser destacados. Então, se você é um profissional, uma profissional, ou você tem algum tipo de projeto, este mês de outubro está super favorável para que você desenvolva ou você se empenhe mais naquilo que é seu talento. E talento está ligado ao seu coração, aquilo que fala mais perto do seu coração, tá certo? Então, veja bem neste mês de outubro o que te satisfaz mais, né? Especialmente para quem está desempregado, né? Quais são os seus talentos? O que fala mais perto do seu coração? O que te deixa mais feliz? Tá bom? Porque você vai ser valorizado e essa valorização, esse reconhecimento vai te fazer um bem danado, vai fazer muito bem para a sua autoestima, tá? Então, assim, se prepare que esse mês de outubro você vai ter algum tipo de reconhecimento no seu setor de talento, naquilo que você faz, naquilo que você é bom, tá? Lembrando mais uma vez, gente, eu não quero ser chata, mas acho que é importante. Tome cuidado com a sua comunicação, tá bom? Saúde e trabalho. Olha, na saúde você saiu com a carta do eremita, tá? O que a eremita fala? A eremita fala muitas vezes de isolamento, mas também pela busca de conhecimento, tá? O eremita é um sábio, é um senhorzinho sábio. Então, na sua área de saúde, olhe para dentro de si, né? Veja aquilo que está atrapalhando ou não a sua saúde, se sua saúde está direitinha, né? Se precisa fazer algum tipo de exame, se suas taxas de sangue estão boas, tá? Se você vai iniciar um tratamento, procure um bom profissional, tá certo? Porque você vê aqui com a carta da árvore e isso indica que sim, que você vai ter uma boa saúde, tá? Se caso você estiver passando por algum tipo de problema de saúde. A carta na árvore também nos diz para você cuidar muito da sua estrutura, tá certo? Por exemplo, pessoas que têm problema de coluna, né, ou que tem má postura, tome cuidado com isso, tá? O eremita nos fala muito da autoobservação. Então, se observe mais, veja quais são os seus hábitos para melhorar a sua saúde, tá certo? No trabalho, que também fala que saúde e trabalho, o eremita nos fala o seguinte: neste mês de outubro, você vai desempenhar um trabalho mais sozinho mesmo. Não conte muito com a ajuda das pessoas, tá? Você vai ser levado para alguns tipos de trabalho em que você vai precisar, né, de se interiorizar, pensar mais sobre o que você está fazendo, buscar mais conhecimento. Lembra que na comunicação saíram os livros? Né? Procure se informar melhor, tá certo? Para quê? Para que você tenha uma boa estrutura no seu trabalho, tá? Para aquilo que você fizer seja, né, alicerçado em bases sólidas, tá? Para que isso depois frutifique. Então, se você estiver fazendo alguma coisa no seu trabalho, faça o melhor que você puder, porque isso pode dar frutos, tá? E isso pode também ajudar muitas pessoas, né? Porque uma árvore frondosa dá sombra para muitas pessoas, tem muitos galhos, muitos animaizinhos vão viver nessa árvore. Então, aquilo que o seu trabalho vai produzir vai beneficiar muitas pessoas também, né? E isso vai impactar também no reconhecimento do seu talento, lembra? Né? Você vai ser bem visto, bem vista. Ah, eu vou ser aclamado publicamente, aclamada publicamente?
Nem todos, tá? Mas você vai ter um reconhecimento, sim, dos seus colegas de trabalho, ou, por exemplo, para quem trabalha na área acadêmica, vai ter um artigo publicado numa boa revista, por exemplo, tá certo? Vai defender um trabalho, um TCC, uma tese, por exemplo, você vai ser bem elogiado ou bem elogiada pela banca, tá? Para quem era do meio acadêmico vai entender o que eu estou falando, tá certo? E às vezes aqui, para quem trabalha numa empresa, seu chefe pode falar, puxa vida, que bom, né? Você fez um bom trabalho, quer trabalhar comigo num outro projeto? É esse tipo de reconhecimento. Às vezes não é uma aclamação pública, mas você vai sentir sim que as pessoas vão te respeitar mais pelo que você está fazendo, tá? Parceria. Eita, eita, eita. Na parceria aqui, você vem com a Imperatriz, né? A Imperatriz é uma delícia, na verdade, né? É aquela abundância. É tanta abundância que você vai ter que fazer escolhas. Né? Porque você vê com o caminho, com a carta dos caminhos aqui do baralho cigano, tá? Então, as suas parcerias, por exemplo, profissionais, você vai ser, sim, agraciado com parcerias criativas, parcerias de abundância, parcerias, né, que vão te nutrir mentalmente, espiritualmente, mas você também vai ter que fazer escolhas. Será que essa parceria é boa para mim ou não? Porque vai aparecer provavelmente mais de uma ou outra proposta, tá? Então veja bem aquilo que te faz bem, aquilo que fala mais perto do seu coração, aquilo que é mais adequado para o seu estilo de vida, tá? Às vezes as propostas chegam e a gente pensa, o dinheiro, né? Muitas vezes, estou precisando, eu vou lá. E acaba caindo em alguns barcos furados. Pode até ganhar bastante dinheiro, mas você pode acabar se tornando infeliz pelo tipo de cobrança ou a maneira como o projeto ou a proposta acaba sendo conduzida, tá? Então, para parceria, está super favorável e aí é uma escolha que você vai ter que fazer, tá? E aí, mais uma vez, eu tenho que retomar o campo da comunicação, tá certo? Se você for fazer algum tipo de parceria, combine muito bem antes de fazer a sua escolha, tá certo? O combinado aqui não vai sair caro, não. O combinado vai ser importante, para que mais para frente você não seja cobrado ou você não se veja prejudicado por algo que não foi esclarecido no início, tá? Então pesquise muito bem quem são as pessoas com quem você vai fazer algum tipo de parceria, tá? E no caso, se for uma parceria afetiva, se você não tem se você já está numa relação estável, né, pode ser sim que apareça aí algum pretendente, uma pretendente, né, que vai chamar a sua atenção, vai vir numa energia de imperatriz, então não é qualquer coisa, tá? E aí você pode ficar um pouco balançado ou balançado. Agora, se você está avulso, né, como eu gosto de falar, solto na pista, solta na pista, você vai estar numa energia de imperatriz. Então vai estar chamando muita atenção também, tá certo? E aí vão aparecer pessoas e você vai ter que escolher, tá bom? Transformação. Você veio com o mago. Você tem todo o potencial. Você tem toda a capacidade de transformar aquilo que você quiser, tá? O mago tem todos os elementos aqui, só basta manifestar, tá certo? E aí a carta do baralho cigano traz a montanha. Se você está passando por algum tipo de dificuldade neste momento, você tem como transformar isso, tá? Dificuldade pode ser uma crença limitante, você tem plena condição de superar essa crença. Se você está passando por algum tipo de situação na sua vida que está difícil, saiba que no mês de outubro você vai encontrar os recursos necessários para sair dessa enrascada, tá? E isso vai causar uma transformação na sua vida, tá bom? Espiritual. Que lindo, gente. Vocês saíram com a carta da temperança, né? Carta da temperança, o que que é? É esse temperar, né? Esse equilibrar. Tem pessoas que não gostam da carta da temperança e que falam de ter paciência, né?
Mas na verdade não. Essa carta aqui, assim, não vejo como maneira negativa, quer dizer, né? Essa carta aqui no campo espiritual quer dizer que você está bem equilibrado, né? Ou está equilibrando seu campo espiritual, tá? A carta da temperança também nos diz o que? Da presença do seu anjo de guarda, né? Também está te ajudando, está cuidando da sua espiritualidade, tá certo? Você está aqui no momento de equilibrar seu emocional, né? Seu racional, e isso é muito bom para esse mês de outubro, tá? E aí o que acontece? No setor espiritual, você saiu com a foice no baralho cigano. Isso me diz o quê? No plano espiritual, está ajudando você a fazer cortes. Lembra, mais uma vez, que você saiu com a carta da morte no setor pessoal? Então, está favorável para finalizações. E muitas dessas finalizações é o seu setor espiritual que está pedindo, tá? É necessário para o seu desenvolvimento espiritual. Mas a foice também me diz, né, que você também vai ter colheitas. Lembra que eu disse que a cartinha da morte tem o sol ao fundo, que vai vir algo novo? Você também vai ter colheitas. A partir do momento em que você consegue equilibrar melhor o seu setor espiritual, coisas novas vão surgir, então vai ser benéfico para você, tá? Então continue com seus trabalhos espirituais. Para aqueles que já estão na trilha, né? Continue, essas cartas são um incentivo. E para quem ainda não está trabalhando o seu campo espiritual, não significa ir a algum tipo de religião, tá? Espiritualidade é distinta de religião. Se você não trabalha muito o seu campo espiritual, a sua ética, aquilo que fala mais perto do seu coração, comece a olhar com mais carinho, tá? Isso vai te ajudar bastante. Carreira. Carreira, você saiu com a carta do mundo, né? Então, a carta do mundo significa o quê? Finalização de ciclos, tá certo? Então, você já chegou num ponto de saturação, por exemplo, e você está encerrando ciclos. E a carta do caixão do baralho cigano me confirma isso, tá? Então, você, na sua carreira, você está encerrando ciclos. Pode ser o quê? Encerrando um projeto, né? Ou encerrando um tipo de trabalho no setor, mudando de setor, né? Ou então, você já está cansado daquilo que você desempenha e vai querer fazer um outro curso de especialização, um novo conhecimento. Voltando, por exemplo, do pessoal do meio acadêmico, você está numa fase aqui no mês de outubro de finalização de tese, de finalização de TCC, finalização de curso, né? Lembra, gente, mês de outubro já é mais fim de ano, fim de semestre. Então, aqui o mês de outubro já está finalizando aqui algum setor da sua carreira, tá certo? E também pode ser uma finalização de algum tipo de crença, né? Dentro da sua carreira, por exemplo, pessoas que acham que estão velhas demais para começar um emprego novo ou uma faculdade, por exemplo. Não, você está passando por transformações, então você vai ter sim um novo início na sua carreira. Ah, mas eu já sou aposentado, aposentado. Uai, você pode começar a desenvolver algum outro tipo de trabalho, mesmo que seja voluntário, mas existe uma novidade, algo está se encerrando para algo novo surgir na sua carreira, tá bom? Projetos futuros. Olha, você saiu com a carta da justiça, tá? Então, algo que você considera que foi injusto na sua vida, que você já pensou em fazer ou ter, por justiça, existe uma grande probabilidade que aquilo que você pensou no passado volte para sua vida, tá? E aí volta como um projeto futuro, tá certo? Ou então, se você está pensando em algum tipo de projeto de viagem, projeto de trabalho, projeto de vida, por justiça você vai conseguir desenvolver. Tá? Justiça divina que eu estou falando aqui, tá certo? E isso vem muito com a ajuda da sua espiritualidade, tá? Porque você saiu com a carta da estrela aqui do baralho cigano. Então a sua espiritualidade está te ajudando neste momento, nesse mês de outubro, a você desenvolver os seus projetos. Para muitos aqui, não é necessariamente ter o projeto pronto e feito,
mas a começar a pensar em projetos futuros, né? A começar a encontrar as informações, tá? Para você alavancar e aí esse projeto ir se desenrolando no fim do ano, começando o ano que vem, tá bom? Mas começa aqui em outubro já as bases desse projeto, tá certo? Para quem tem pendência em justiça, olha, tá favorável também, tá? Porque se você saiu com a carta da estrela e a carta da justiça, né? Então, assim, se você está esperando um resultado do judiciário para fazer algo futuramente, a espiritualidade está trabalhando para te ajudar, tá? O que a espiritualidade fala? Eles trabalham, mas não depende só deles, depende também das pessoas aqui na Terra, tá? Mas existe sim a ajuda da espiritualidade para sua questão na justiça, tá bom? E por fim, a carta do inconsciente. Você saiu com a carta dos enamorados. Alguma coisa dentro do seu inconsciente está pedindo para que você faça uma escolha, tá? Pode ser um desejo que você está reprimindo, e aí então seu inconsciente pede ou você dá vazão para esse desejo, ou então esquece, não é verdade? Ou então é algum projeto que você está em conflito, algum tipo de tensão, tá? Então, seu inconsciente está pedindo aqui para que você faça, né, algum tipo de escolha. Mas essa carta aqui do anjo me diz que a espiritualidade está ao seu lado, está te apoiando, tá? E você saiu com a carta da cruz aqui no baralho cigano, né? Pode ser algo que está te mortificando neste momento, por dentro, já que estamos falando aqui da casa do inconsciente, mas a carta da cruz no baralho cigano também me diz muito sobre algum tipo de vitória, algum tipo de sucesso após uma situação desconfortável, tá? Então aqui no seu inconsciente está dizendo aqui, faça suas escolhas, né? Que você vai ser bem sucedido, né? Lógico, se for para o seu bem, se estiver de acordo, né, com aquilo que vai te fazer bem, tá? Inconsciente aqui pode ser algum tipo de vício, né? Então escolha, né, as maneiras para se libertar desse vício. Pode ser um pensamento limitante. O seu inconsciente está no momento de fazer escolhas, tá? E a espiritualidade está te ajudando. Lembra aqui da carta do seu espiritual? Que saiu com a carta da temperança e da força, né? De momentos de cortes, momentos de colheitas também, tá certo? Então as cartas aqui estão muito de acordo entre elas, tá certo? Então, resumindo, para o mês de outubro, é um momento de finalizações, momento de cortes, não se assuste com aquilo que está saindo da sua vida. Tome muito cuidado com a sua comunicação, tá? Para evitar desentendimentos no seu trabalho, desentendimentos na sua família. No seu campo mais profissional, de talentos e financeiro, procure se informar sempre, tá? Estude muito bem aquilo que você está fazendo. Se for fazer um contrato, leia bem o contrato. Estude muito bem quem são os seus parceiros de trabalho, ou o seu grupo, né, de trabalho, tá certo? Porque quanto melhor preparado você estiver, maior a chance de você ser reconhecido como um grande talento, tá bom? E aí, nas partes aqui das suas dificuldades que você está passando, pode estar passando, a espiritualidade está aqui te ajudando, tá? Então, neste mês de outubro, você tem condições, sim, de fazer libertações, né? De rupturas, né? De superação de alguns empecilhos, tá certo? Bom, gente, essa aqui foi a leitura da mandala astrológica para o pessoal do Montinho 1, né? De nosso querido São Jorge. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo se possível, comente, né? Se tem alguma sugestão de tema. Agora vamos para o Montinho 2. Se você deseja também ver o Montinho 2, você é sempre bem-vindo ou bem-vinda. Muito obrigada! Então vamos agora iniciar a leitura do Montinho 2, né?
para aqueles que escolheram o deus Ganesha, deus da prosperidade e da abertura de caminhos. Vou deixar o Ganeshinha aqui no cantinho. Então vamos ver aqui quais são as energias para o mês de outubro do Montinho 2. Lembrando mais uma vez, é uma leitura coletiva, o que não fizer sentido para você, apenas desconsidere, tá bom? Vamos lá, Montinho 2, vamos ver como estão as suas energias para o mês de outubro. Então, para o seu setor pessoal, você saiu com a carta do julgamento. No setor do dinheiro, você saiu com a torre. Comunicação, a estrela. Na família, a força. Talento, a sacerdotisa. Saúde e trabalho, a imperatriz. Parceria, a morte. Transformação, os enamorados. Espiritual, a temperança. Que interessante, a temperança também saiu no setor espiritual para o Montinho 1. Mas vamos ver aqui, né? Quais são as mensagens. Carreira, você saiu com o diabo. Projetos futuros, o eremita. E inconsciente, a lua. Fiquem tranquilos que depois eu vou repetir aqui o nome das cartas, tá? Na hora que eu for fazer a leitura. Vamos tirar aqui os baralhinhos cigano, né? De Santa Sara. Opa, deixa eu voltar aqui. Não vou aceitar, tá? Eita, que as cartas estão pulando hoje. Então vamos lá, para o seu setor pessoal, a criança. Para o seu dinheiro, chicote. Comunicação, a foice. Família, a âncora. Talento, o caixão. Saúde e trabalho, os ratos. Parceria, a torre. Transformação, a árvore. Espiritual, a chave. Aqui, carreira, os trevos. Projetos futuros. Opa, vieram muitas cartas. A cegonha. E inconsciente, o sol. Nossa, saiu o sol e a lua no seu inconsciente. Que bonito. Então vamos começar, Montinho 2. Vamos ver como estão as energias para o seu mês de outubro. Bom, seu setor pessoal começa com o arcano do julgamento, né? Alguns dizem que o julgamento é a volta dos mortos-vivos. Então, o que acontece? Com a carta do julgamento, me diz que no seu setor pessoal, algumas coisas do seu passado vão retornar para a sua vida. Pode ser pessoas? Pode. Tá? Podem ser pensamentos, podem ser traumas que ficaram lá escondidinhos, mas que vão retornar para que você trabalhe essa energia. Tá certo? Então, fique atento neste mês de outubro, se algumas coisas, né, retornarem para sua vida, não fique aborrecido ou aborrecida, nem ache que, nossa, né, que coisa cansativa. É algo importante para ser trabalhado na sua energia, tá bom? A criança me fala muito, né, de novidades também. Então, se no momento você está passando por uma situação, né, de que parece que as coisas não mudam, ou que está complicado, está muito difícil, a criança vem trazendo novidades, vem trazendo
coisas novas. A criança também me fala de um olhar mais puro, né, sobre as coisas. Então, se algo do seu passado retornar, especialmente se forem questões mais mentais, como traumas, mágoas, tente olhar com mais inocência para a situação, tá? Por que eu falo inocência? Porque alguns traumas e mágoas fazem com que nós nos sintamos culpados de alguma maneira pelo aquilo que aconteceu. E a criança é o que? É inocente, tá? Então, não se culpe por aquilo que aconteceu. Mesmo fala, nossa, mas eu errei, eu me sinto culpada porque eu errei. Não pense assim, tá? Você agiu com a maturidade que você tinha naquele momento, independente se foi intencional ou não, tá? Então, a partir deste momento em que você tem consciência de algo que algo aconteceu, e se for no caso de um equívoco que você cometeu, faça diferente a partir de agora, tá bom? E se foi algum trauma que você passou, né, tente trabalhar esses aspectos dentro de você. A carta da criança, do seu setor pessoal, também me diz para quê? O quê? Para que você também acolha a sua criança interior, tá? O que você fazia que te alegrava e que você não faz mais? Tente redescobrir isso em você. Tente trazer mais alegria para a sua vida, né? Às vezes, nós adultos começamos a viver tanto em função de trabalho, de problema, de boleto para pagar, que esquecemos de alguns prazeres, né? Que não são prazeres caros, né? Ostentar um relógio de luxo, um carro de luxo. Mas como as crianças, elas sentem prazeres por coisas tão pequenas. Às vezes é sair num sábado à tarde para tomar um sorvetinho com alguém. Não é caro, mas isso dá um prazer, isso traz alegria, tá? Então, a carta do julgamento com a criança também me diz isso. No seu campo pessoal, tente resgatar aquilo que te fazia feliz, tá? Isso vai ser importante para você neste mês de outubro. E lembrando, né, gente, mês de outubro temos o Dia das Crianças, né? Então, acho que é importante você agradar a sua criança interior também, tá bom? É o dia de Nossa Senhora, né? Mas a maioria só lembra do Dia das Crianças. Aqui no Brasil, né? Dia 12 de outubro. Bom, o setor do dinheiro, você veio com o arcano da torre. Isso me diz, né, que pelo menos para a maioria, a situação de dinheiro não está fácil. Porque o que é a torre? É o desmoronar, né, de uma estrutura que não estava bem alicerçada. Né? Então, vendo essa carta no seu setor de dinheiro, me diz que, né, a coisa não está boa para o seu lado, pelo jeito, certo? E que isso está te causando algum tipo de sofrimento. Porque temos aqui a carta do chicote, tá? Então, o que essas cartas me dizem? Fique calmo, fique calma. Lembra que aqui no seu setor pessoal nós falamos de cuidar da sua criança interior. Às vezes você está tão imerso nos seus problemas financeiros, lógico, todo mundo fica preocupado, mas que você perdeu a sua alegria, você meio que se apagou, né? Apagou a sua luz, certo? Não se deixa abater por essas circunstâncias, tá bom? Então, o que eu falei, trabalhe mais a sua criança interior, são coisas que não são caras, mas assim, liga para uma pessoa que te faz bem, vai encontrar uma pessoa que te faz bem, né? Assista um filme antigo que você gostava, mas para te trazer mais esse ânimo, né? Porque a situação do seu dinheiro aqui que eu estou vendo não está muito bacana, tá? E aí para o mês de outubro, me diz que assim, as coisas vão continuar ainda um pouquinho difíceis, tá? Mas você precisa também trabalhar essa energia. A carta da torre fala de algo que foi construído numa base frágil, por isso que caiu. Então, é um momento de trabalhar melhor a sua estrutura de trabalho, a sua maneira de ganhar dinheiro, tá certo? Pode ser que o dinheiro esteja vazando, né, como as pessoas dizem,
Você ganha dinheiro e parece que some. Então dê uma olhada em como que é o seu comportamento com o seu dinheiro, tá? Aonde ele está escoando? Será que naquele cafezinho que você toma todo dia que não é tão necessário assim? Dá para fazer o café em casa e levar no trabalho? Então comece a prestar mais atenção aonde você está perdendo seu dinheiro sem necessidade, tá? E a carta do chicote também me diz para se empenhar mais no seu trabalho. Nossa, Maia, eu já me arrebento no trabalho. Então, às vezes, é a maneira como você está fazendo, tá? Você pode trabalhar muito e, às vezes, está se esforçando demais por algo que não compensa tanto. Então, pisa um pouco no freio também, tá? Aprenda a equilibrar mais as coisas. Se você sabe que é um trabalho que não está te dando tanto lucro, tanto retorno, então não vai se arrebentar por isso. Porque no fim você que se arrebenta, você que é a torre, né? Então vamos devagar. Então reavalie o seu setor de dinheiro, veja o que está sendo benéfico ou não, aonde é possível fazer cortes, tá? E também procure, né, lugares melhores para você trabalhar ou maneiras melhores de você ganhar dinheiro, tá? O mês de outubro então tá dizendo aqui que é um período para você fazer uma reavaliação do seu setor financeiro, certo? A sua comunicação. Você saiu com a carta da estrela, tá? Então a estrela o que que é? É a esperança. E aí olhando para o seu setor de dinheiro, como a coisa está um pouco mais difícil, talvez você esteja assim, se vendo no meio de dificuldades e não esteja se comunicando tão bem, tá? Ou então, na sua comunicação, você está vibrando tão no negativo porque está difícil a situação, que às vezes você acaba mantrando. O que quer dizer mantrando? Você acaba proferindo palavras de uma maneira constante, que é como se fossem mantras, né? Ah, tudo que eu faço não dá certo, ou alegria de pobre dura pouco, né? Essas mensagens que você vai emanando de uma maneira um pouco negativa, tá? E isso te deixa mais caidinho, mais caidinha para baixo. Então, o que a estrela nos fala? De uma esperança. Então comece, né? Lógico, sei que é difícil quando a gente está lascado ou lascada de pensar, nossa, vai vir dinheiro. Mas comece a trabalhar esse comportamento, tá? Em você. Comece a fazer alguns cortes de coisas que não te fazem bem, pensamentos que não te fazem bem, tá bom? Eu sei que não é fácil, eu já passei muito por isso, mas você trabalhando mais a sua esperança, se comunicando de uma maneira mais positiva, até com você mesmo, você mesma, você vai ter uma colheita melhor, tá? Porque a foice aqui é do naipe de ouros, tá? Então, ouros o que que é? É a parte material. Então, me diz que vai vir coisas boas. Como eu comentei de mantras, né? Tem alguns mantras que o pessoal sempre fala, né? Eu ganho dinheiro com facilidade, eu gosto do dinheiro. E tem algumas coisas que eu faço algumas adaptações. Então tem frases famosas que eu acabo até acrescentando algumas palavras a mais para mim. Então o que eu gosto muito de falar quando eu faço meditação? Tudo vem a mim com rapidez, facilidade e alegria. Né? Eu já vi pessoas dizendo, tudo vem a mim com facilidade. Eu falei, só com facilidade para mim não é suficiente. Então eu acrescento, tudo vem a mim com rapidez, facilidade e alegria. E leveza também, muitas vezes eu coloco. E um outro mantra que eu gosto muito para mim é, eu amo o dinheiro me ama. Né? Por quê? Porque algumas situações eu me vi, né, numa energia de que eu não era merecedora do dinheiro. Então, muitas vezes eu pensava, eu fazia as coisas, mas eu não conseguia cobrar as pessoas. Quando eu não consigo cobrar, eu estou dizendo que eu não sou merecedora desse dinheiro. Tá? Então eu comecei a pensar comigo, eu amo o dinheiro me ama. E, coincidências ou não, o dinheiro começou a fluir mais comigo. Tá? Então eu consigo fazer as coisas que eu quero. Não estou dizendo que eu sou rica, tá, gente? Não, eu trabalho pra caramba.
mas é essa a ideia, as coisas começam a fluir melhor, tá bom? Se vocês quiserem repetir essas frases, se for bom para vocês, tentem. Lógico, né? Uma ou duas vezes que isso vai fazer diferença. Precisa de uma certa constância, até para que a gente consiga fazer essa mudança na nossa forma de pensamento, tá bom? Se vocês procurarem na internet, há muitos tipos, né, de frases motivacionais, mantras mesmos, né, de libertação de energias negativas. Eu acho que tudo é válido, tá? Quando a gente está mais caidinho ou caidinha, tá bom? Família. Você veio com a força, que me diz que no seu campo da família, você está passando por algum tipo de tensão em que você precisa, né, equilibrar os seus pensamentos, os seus ímpetos, muitas vezes, né, o seu instinto, às vezes até para revidar ou falar de uma maneira um pouco mais ácida, né, porque a força não é a força física, é a força da sabedoria. Né? Então, na sua família, pode ser que estejam ocorrendo alguns tipos de conflitos, tá? Não precisa ser necessariamente brigas, mas alguns desentendimentos, até porque se no seu campo de dinheiro o negócio não está muito fácil, é comum, tá? A gente ficar mais irritado, mais irritada, tá? E aí, o que, que a âncora nos diz, né, no seu setor de família? Se você está tendo que passar por uma situação, né, de ter que equilibrar as suas forças, equilibrar os seus instintos, né, a âncora nos diz o quê? Se estruture melhor, tá? Busque algo que te dê uma base. Pode ser um tipo de fé, pode ser um tipo de ideal, tá? Para que você também acalme a sua fé interior, certo? Porque as outras pessoas pode ser que não entendam o que você está passando, não entendam a sua aflição. E para elas é também difícil, né? Então, tente se ancorar mais e trazer mais a união da sua família. Porque são eles que, né, que estão próximos. Quando o negócio aperta, só restam eles. Muitos amigos viram as costas quando nós estamos por baixo. E eu digo isso por experiência própria, tá? Então, tente alicerçar mais a sua família, tá? Tente se aproximar mais. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a gente quer ficar mais quietinho, mas isso é importante. É com essa base familiar que você vai também conseguir ter mais força para ressurgir, né? Para crescer novamente, tá bom? E lógico, né? Que nem eu falei aqui na carta do setor do dinheiro, se tiver que cortar gastos, converse com a sua família também, peça ajuda para eles, tá? Não tente fazer tudo sozinho ou sozinha. É preciso ter uma união de forças, tá? Uma boa estrutura para que vocês também consigam sair da situação difícil que vocês podem estar vivendo, tá bom? Talento. Olha, no seu campo de talento, você saiu com a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma mulher muito sábia. Isso aqui, independente se você é homem ou mulher, tá? Mas a sacerdotisa diz de uma grande sabedoria. Mas uma sabedoria que muitas vezes é acessada no silêncio, tá? E aí, nessa carta aqui do Arcano Maior, do tarô mitológico, ela está trabalhando com o mito de Perséfone, né? A Perséfone está descendo as escadarias para o submundo. O que quer dizer essa descida para o submundo? É trabalhar os aspectos que você geralmente nega. Então, no campo de talentos, a sacerdotisa está pedindo, vai lá onde está mais escondido as coisas. Procure, né, vasculhar tanto aspectos positivos quanto negativos de você. Que lá você vai encontrar seus talentos, certo? Tente resgatar a sua criança interior. Tente resgatar aquilo que te faz bem também. E aí você saiu com a carta do caixão. O que a carta do caixão nos diz? De finalizar alguns aspectos da sua personalidade, finalizar alguns processos dentro de si. Tá? Lembra que eu falei de traumas, de mágoas? Esse é um período
muito propício para o mês de outubro para você trabalhar esses aspectos. Trabalhando esses aspectos aqui que podem estar te limitando, vai clarear os seus talentos. Tá? Lembra que no campo pessoal eu falei que... Eita, tá difícil. Que no campo pessoal eu falei que algumas coisas do passado podem ressurgir? O mês de outubro está favorável para você trabalhar isso. Tá? E aí, trabalhando esses aspectos em você, eu sei que não é fácil, se tiver condições, né, procure ajuda profissional para trabalhar esses aspectos. No SUS tem muitos serviços de apoio psicossocial, tá? Para que coisas novas aconteçam, para que ocorra essa transformação em você e você redescubra os seus verdadeiros talentos, tá bom? Saúde e trabalho. Olha, a saúde, você veio com a imperatriz, que é a abundância, tá? Então, se no momento você está passando por uma situação de perda de energia, de desgaste, que significa que é a carta dos ratos, para o mês de outubro vai sim ocorrer uma melhora na sua saúde. Tá? Isso também me diz que muitos dos seus problemas de saúde podem ser somáticos, psicossomáticos, tá? O que quer dizer? Que muitas das suas tensões, as suas preocupações acabam afetando a sua saúde física. Trabalhando alguns aspectos emocionais e mentais, vai ter uma melhora aqui para você. Tá? Lógico, isso daqui não é instantâneo, tá? Isso aqui é um processo. Então, comece neste mês de outubro, já que está favorável, a trabalhar as coisas que estão fazendo você perder energia, se desgastar, que vai ter uma melhora na sua saúde, tá? Trabalho. Se você também saiu com a carta dos ratos, então se você está tendo uma perda de dinheiro, você está escoando, né? Vem a Imperatriz aqui para trazer mais ordem. A Imperatriz é uma carta muito racional. Então ela está pedindo aqui para quê? Para você, né, equilibrar, você racionalizar o seu campo de trabalho, melhorar a maneira como você executa as coisas, a maneira como você pensa as coisas, tá? Para que haja uma abundância maior para você, tá bom? Às vezes, por exemplo, se você é um comerciante ou uma comerciante, às vezes você está achando que não tem lucro na sua empresa. O que a Imperatriz nos diz é, preste atenção no quais são os gastos que você está tendo nessa empresa. Racionalize o processo. Tá? Eu falo isso porque eu conheço muitas empresas familiares. Tá? E as pessoas, assim, por ser uma empresa familiar, todo mundo dá pitaco. Por ser da família, as pessoas acham que não precisam trabalhar muito, fazer muito, o empregado faz. E acabam tendo muito gasto. Né? Todo mundo quer meter a mão na caixa do dinheiro, mas poucos querem trabalhar em favor da empresa. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então a Imperatriz fala, presta atenção, coloque ordem nessa casa, seja criativo na maneira que você trabalha também. Não é possível, será que não é possível fazer algumas adaptações para enxugar gastos? Essa é a mensagem aqui para o seu trabalho, tá bom? Parceria. Você veio com a carta da morte. Então, assim, o que ela me diz? Para o mês de outubro, algumas parcerias vão ser finalizadas. Tá? Isso pode ser no setor de emprego, pode ser no setor de amizades e pode ser no setor afetivo também. Tá? Então, se há algum tipo de relação que você já está tendendo a colocar um ponto final, no mês de outubro, a energia está bem forte, está bem favorável, tá certo? E aqui você saiu com a carta da torre. No campo da parceria, ela me diz o quê? Que é um período no mês de outubro em que você vai sentir maior necessidade de ficar sozinho ou sozinha, tá? Ah, mas eu sou casado ou casada, não tem como. Você vai sentir essa necessidade de, por exemplo, ter alguns minutos só para você. Você tem família, tem crianças, tem neto, tem sobrinho morando junto, não sei. Mas você vai sentir uma necessidade de ficar mais sozinho ou sozinho. Ah, eu trabalho numa equipe gigantesca na minha empresa. Tudo bem, você vai continuar executando o seu trabalho em equipe.
mas em alguns tipos de trabalho você vai ver que você vai render mais trabalhando sozinho ou sozinha, tá? Transformação. Você saiu com os enamorados. Os enamorados dizem o quê? É uma carta de escolha, tá? Você tem que decidir. Aqui no caso do tarô mitológico, acho que é o, eu não lembro se é o Paris. Ele tem que escolher uma das 3 deusas, tá? Então aqui no seu campo de transformação você vai ter que fazer escolhas em quais setores você vai querer transformar, como você vai querer transformar e quando você vai querer transformar. E aí você sai com a carta da árvore, tá? Então no campo da transformação, o que ele está dizendo aqui, as cartas? A partir do momento em que você fizer as escolhas de fato de que você quer transformar algumas áreas da sua vida, você vai começar a ganhar uma nova estrutura. Tá? Pode ser uma nova estrutura de trabalho? Pode. Pode ser uma nova estrutura de pessoa? Sim. Pode ser uma nova estrutura de relação social? Pode. Mas uma nova estrutura com muito mais força, com muito mais base. Lembra que eu falei que no seu setor de dinheiro, a torre nos diz que é algo que foi construído com bases frágeis? A partir do momento em que você começar a sua transformação pessoal, sua transformação no trabalho, sua transformação aonde você achar que precisa transformar, você vai dar início a algo com uma base sólida. Porque uma árvore, para chegar desse tamanho, ela não pode ter uma raiz fraca. Tá certo? Então, isso me diz que você vai começar algo com muito mais força, com muito mais certeza. Espiritual, você saiu com a carta da temperança. Isso me diz o quê? Que você está começando a equilibrar o seu campo espiritual. Lembrando, espiritual não significa religião, tá? Mas sim a sua espiritualidade, a sua relação com o transcendente, a sua relação com o maior, tá? Então você começa a trabalhar aqui o seu campo emocional, o seu campo espiritual, né? Equilibrando com o seu mental. A carta da temperança geralmente é representada com um anjo. Isso me diz que seu anjo da guarda, né, algum mentor também, está aqui te apoiando. E você saiu com a carta da chave. Isso me diz o quê? Que você vai ter assim acesso a algum tipo de informação ou algum tipo de ajuda do plano espiritual para melhorar a sua vida, tá? Então pode ser que durante o sonho, o sono, né, você tem algum sonho que traga algum tipo de revelação, ou então que a espiritualidade vai te dar uma forcinha para você encontrar, por exemplo, um novo tipo de trabalho, ou alguma ideia criativa, tá? Que isso vai vir aqui do campo da espiritualidade. Então, enquanto mais você se conectar com o seu campo espiritual, mais equilibrado o seu campo emocional também, maior a chance de você ter mais rápido esse tipo de chave para abrir, né, novos setores, novas portas ou novas janelas para sua vida. Carreira. Você veio com a carta do diabo, né? Alguns interpretam o diabo como uma coisa ruim, mas no campo material o diabo também traz o quê? Né? Sucesso na matéria, porque ele é muito apegado à matéria. Então, na sua carreira, para o mês de outubro, aqui, as energias estão dizendo que está favorável para ser bem sucedido na carreira, tá? E ainda você saiu com a carta dos trevos, quer dizer, um golpe de sorte, né? Um trevinho aqui de 4 folhas. Então, para o mês de outubro, há esperança sim no seu setor de carreira, tá? Se a situação aqui está um pouco complicada no dinheiro, essas cartas me dizem que para o mês de outubro se prepare para novas oportunidades. Isso não significa garantia de sucesso, mas oportunidades vão chegar. O que acontece? O diabo também nos fala de apegos, tá? Alguns tipos de crença, alguns tipos de valores. Então tome cuidado
No momento em que você se deparar com algum tipo de oportunidade, para você não se prender a crenças limitantes, tá certo? Ou algum tipo de preconceito em relação ao trabalho que pode ser que surja, tá? Não tenha preconceitos. Não tenha vergonha, por exemplo, tá? De procurar um emprego novo, um serviço novo, tá certo? Por quê? Porque na carreira aqui está me dizendo que você vai ter um golpe de sorte, tá? Então, as oportunidades vão aparecer. Então, esteja atento, esteja atenta. Porque às vezes passa o mês de outubro, o pessoal reclama, mas não apareceu nada. Será que não apareceu? Será que você viu com atenção as mensagens que chegavam para sua caixa de e-mail? Ou aquele letreiro que estava piscando na sua frente, você olhou e ignorou? Presta atenção nisso, tá? Projetos futuros. Você saiu com o eremita. O eremita me diz que é uma carta de busca de conhecimento, tá certo? Então, assim, para projetos futuros, busque pesquisar mais, busque maior conhecimento. Se necessário, procure alguém que já tenha um conhecimento no setor que você trabalha, ou no setor desse projeto que você quer desenvolver, tá? Procure um mestre, né, que a gente chama, né, uma pessoa que já trilhou o caminho das pedras para te ajudar, tá? Porque essa pessoa vai, sim, trazer informações importantes para os seus projetos futuros, tá certo? Quem é do meio acadêmico, procure um bom orientador. Tá? Primeiro investigue, né, com os colegas de pós-graduação, por exemplo, se aquele orientador é um bom orientador. Por quê? Porque tem alguns professores que são super estrelas, mas não orientam de verdade. Tá? Então tomem cuidado aqui com os seus projetos futuros. Para quem é do meio acadêmico, tá bom? Agora, para vocês que têm outros projetos, procure estudar bem aquilo que vocês vão fazer, ver direitinho como é possível executar esse projeto para não ter nenhum tipo de susto durante o desenvolvimento desse projeto, tá? E aqui temos a cegonha. Então, para os seus projetos futuros, me diz que vem novidades, tá? E que esse novo projeto tem toda a chance de nascer. Por quê? Porque a cegonha não tem aquela história de trazer os bebezinhos. Se a cegonha veio aqui, pousou nos seus projetos futuros, então ela está dizendo que, olha, as energias do mês de outubro estão super favoráveis para que esse projeto nasça, tá? Mas eu nem estou pensando em nada. Então, no mês de outubro, está dizendo que você vai começar a desenvolver algum projeto novo. Pode ser um projeto de trabalho? Pode. Pode ser um projeto de dieta para ganhar ou perder peso? Pode. Pode ser um projeto de para depois que eu me aposentar? Pode. Pode ser um projeto depois que eu me aposentei? Pode. É algum tipo de projeto que você vai estabelecer para você. Pode ser um novo curso que você queira fazer, algum tipo de especialização, tá certo? Tá super favorável aqui para esses inícios, tá bom? E por fim, a carta do inconsciente. Você saiu com a carta da lua. Então isso me diz que no seu inconsciente as coisas estão muito assim bagunçadas, falando português claro, né? Por quê? Porque a lua traz essa coisa da aparência, parece que é, mas não é, né? Parece que tudo muda, nunca é muito claro, parece que está até meio enevoado, as coisas do seu inconsciente, né? Essa leitura falou muito da importância de você trabalhar alguns aspectos, né? Que na Casa do Talento, que eu falei que a sacerdotisa pede para você olhar para dentro de si, trabalhar a sua criança interior, trabalhar os seus traumas e mágoas. Então, o seu inconsciente ainda está um pouco confuso, tá? Isso me diz. Mas, para o mês de outubro, me diz que tem o sol. Então, as coisas vão começar a clarear para você. Lógico, para alguns já tá mais claro, é uma leitura coletiva. Mas para quem ainda está meio perdido ou perdida, a carta do sol me diz que as coisas vão começar a clarear sim, tá? Então, não fique tão preocupado ou preocupada. Parece que, nossa, vou fazer todo esse trabalho interno, será que eu preciso ou será que eu vou dar conta? Vai, tá? Você vai dar conta. Você vai ver como que vai ser bom para você fazer esse trabalho interno, tá? E quanto mais você trabalhar o seu interno, trabalhar suas mágoas, seus traumas, sua criança interior, os seus talentos esquecidos, mais você vai brilhar,
tá? Isso vai refletir para o externo, as pessoas vão ver os seus talentos, vão ver a sua luz, tá bom? Bom, essas foram as mensagens aqui das energias da mandala astrológica para outubro, para o montinho 2 que escolheu o deus Ganesha. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comentem, né? Eu gosto de saber o que vocês estão passando ou estão pensando. E, se puder, compartilhem esse vídeo. Às vezes pode ajudar alguém, tá bom? Espero ter ajudado de coração a cada um de vocês que estão me assistindo. E agradeço muito pela sua companhia. Até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.